Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema com um nome que, olha, assusta um pouco: metafísica. O nome é um pouco intimidador. Mas a ideia por trás acho que é mais simples, né? Não se trata daquelas perguntas clássicas tipo o que é a realidade. A gente vai um nível acima. Exato. É como olhar os bastidores da filosofia. A sala de máquinas. Isso. A metafísica é o campo que pergunta: como os filósofos deveriam fazer o trabalho deles? As ferramentas que eles usam há décadas ainda servem? E as grandes perguntas que eles fazem, será que elas fazem sentido? A nossa fonte para essa conversa é um capítulo de uma tese de doutorado em filosofia, chamada Primeiro Esboço de um Tratado de Metafísica. E o que nos chamou a atenção foi a história de como a filosofia analítica, que é uma das tradições mais lógicas, mais rigorosas, está tentando se reinventar. Essa reinvenção, ela é muito necessária, porque a metafísica do século XX, que foi assim muito dominada por gigantes como Willard Van Quine, ficou com uma fama meio complicada, né? Complicada como? Era vista como uma disciplina obcecada por ferramentas lógicas super técnicas, os quantificadores, e focada em debates que, para quem estava de fora, pareciam puramente verbais. Entendi. Quase como discutir o sexo dos anjos. Exatamente. Muita gente sentiu que a filosofia tinha se desconectado das grandes questões. Certo. Então a nossa missão aqui vai ser entender como essa virada aconteceu. Primeiro a gente vai analisar duas propostas de reforma que foram tipo as primeiras tentativas de abrir a janela para entrar um ar novo. E depois a gente vai para o prato principal. O que a fonte chama de segunda geração da metafísica. É uma galera que não quer só reformar a casa. Eles querem construir um prédio novo, com uma metodologia, assim, muito mais ambiciosa. Certo. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Para a gente entender essa revolução, acho que o melhor ponto de partida é olhar para quem tentou primeiro arrumar a casa. E a primeira proposta foi, digamos, minimalista. Sim. Foi a do filósofo David Chalmers, com a visão dele que ficou conhecida como deflacionista. O nome já dá uma pista, né? Parece que ele queria tirar o ar de alguns balões muito cheios. A sacada do Chalmers é quase terapêutica. Ele olhou para a ontologia, o estudo do que existe, e falou: pessoal, a gente precisa separar as coisas. E como ele fez essa separação? Sim, dentro do nosso sistema matemático. É uma questão técnica. Ok. E é difícil? A pergunta difícil é outra história. Seria algo como: mas os números realmente existem como parte fundamental do universo ou são só uma invenção nossa? Ah, agora entendi. A pergunta que tira o sono. Exato. E é aqui que o Chalmers aplica a terapia dele. Ele argumenta que essa pergunta difícil talvez não seja sobre a estrutura última da realidade. Mas sobre o que, então? Sobre qual linguagem ou qual conceito é mais útil para a gente. A questão não é se os números existem lá fora, mas sim, a linguagem da matemática nos ajuda a construir pontes e a lançar foguetes? Se a resposta é sim, ótimo. É uma mudança de foco. Da busca pela verdade absoluta? Para a busca pela utilidade prática. Exato. A ideia é dissolver alguns debates, mostrando que eles são sobre qual linguagem usar, e não sobre a realidade em si. Peraí, mas essa abordagem do Chalmers me parece um pouco... Frustrante. Exatamente, frustrante. Ele está basicamente nos dizendo para ignorar as perguntas mais profundas da filosofia só porque são difíceis? Não é meio que fugir da raia? É uma ótima objeção, e foi o que muitos filósofos pensaram. Mas a defesa dele seria que ele não está fugindo, ele está rediagnosticando o problema. Como assim? Ele diria que muitos debates filosóficos viraram um beco sem saída porque os dois lados estão, na verdade, falando línguas diferentes, usando a palavra existir com significados diferentes. Entendi. Então, em vez de tentar resolver um quebra-cabeça que parece insolúvel, ele propõe que a gente investigue se o quebra-cabeça foi montado do jeito certo para começo de conversa. Ele quer dissolver o problema, não ignorá-lo. Entendi. É uma tentativa de cessar fogo em algumas guerras filosóficas. Mas, como em toda guerra, sempre tem alguém que quer mandar mais tropas, achando que a luta é essencial. Sempre. E aqui, do outro lado do campo de batalha,
estava o realismo peso pesado de Kit Fine. Exatamente. Se o Chalmers é o diplomata tentando esvaziar o conflito, o Kit Fine é o general que acredita que a batalha é crucial e precisa ser vencida. E para ele, a metafísica não é sobre escolher linguagens. De jeito nenhum. Para ele, as perguntas sobre o que existe são substanciais, elas têm peso. A questão central não é apenas o que existe, mas, de uma forma muito mais profunda, o que é real. E a fonte traz uma citação do Fine que deixa isso bem claro. Ele diz que a questão é sobre quais coisas existem, quais são reais, onde estes termos são predicados e expressam de forma geral o conceito de ser um genuíno constituinte do mundo. Essa expressão genuíno constituinte do mundo é o ponto-chave. É poderosa. E é o coração da crítica dele à tradição anterior, a de Quine. O Quine tinha um lema famoso: ser é ser o valor de uma variável quantificada. Que, traduzindo do filosofês, Traduzindo, era uma forma de dizer que a gente só pode afirmar que existe aquilo que a nossa linguagem lógica mais rigorosa precisa para funcionar. certo. O Fine acha isso um desvio total do foco. É como um juiz que, em vez de decidir se o réu é culpado, só se preocupa em verificar se o processo foi preenchido com a caneta da cor certa. Nossa, que analogia boa. Burocracia lógica, para ele, estava ofuscando a questão principal: a verdade sobre a realidade. Pro Fine, uma cadeira existe, claro, mas talvez ela não seja tão real quanto os átomos que a compõem. Essa distinção é o que importa. E não o que a nossa sintaxe lógica nos força a dizer. Exatamente. Que fantástico. Então o cenário ficou assim. De um lado, Chalmers dizendo que a metafísica estava doente por excesso de ambição. Uhum. E do outro, Fine dizendo que ela estava doente por falta de ambição, por ter se perdido em tecnicalidades. Perfeito. E no meio dessa confusão, surge um novo grupo que olha para os dois e diz: vocês estão discutindo as táticas de guerra, mas ninguém parou para ler o manual do armamento. É a transição perfeita. Essa nova onda que o autor da tese identifica a partir de uma coletânea de 2020, ele até apelida de Escola Norueguesa de Metafísica. Um nome de peso. Sim. E eles chegam com uma proposta diferente. Eles não querem só escolher um lado. Eles querem mudar as regras do jogo. A visão deles pode ser resumida em 3 grandes teses. Vamos a elas. A primeira tese é um grito de guerra. A metafísica é ambiciosa. Eles rejeitam a ideia de que ela deve se limitar a analisar conceitos ou a linguagem. O objetivo, para eles, é ser um estudo sobre objetos e seus modos de existência. E eles acham que isso é possível? Sim, essa é a parte mais importante. Eles afirmam que isso não é uma fantasia, é algo que a mente humana pode de fato alcançar. Uau. Ok, essa é a primeira? A segunda tese complementa a primeira. A metafísica é possível. Isso parece óbvio, né? Parece. Mas é uma resposta direta a décadas de ceticismo, a visões que tratavam a metafísica como algo sem sentido, trivial, um jogo de palavras. Eles estão batendo na mesa e dizendo: existem questões metafísicas genuínas e elas têm respostas que a gente pode encontrar. Ok, essas 2 primeiras teses são como uma declaração de intenções, um manifesto. Mas é a terceira que me parece o verdadeiro pulo do gato. Sem dúvida. A terceira tese é a planta baixa de todo o projeto deles. A metafísica ambiciosa requer uma investigação metanível. Metanível. O que isso quer dizer? Em bom português, significa que não basta sair por aí fazendo perguntas sobre a realidade. Para fazer metafísica a sério, você precisa o tempo todo dar um passo para trás e analisar o seu próprio trabalho. Tipo, se autoavaliar constantemente. Exatamente. Exato. Quais métodos eu estou usando? Quais são os meus pressupostos escondidos? Minhas ferramentas são as melhores para o serviço? É uma exigência de autoconsciência metodológica brutal. Nossa, então eles não estão só fazendo filosofia, eles estão fazendo uma espécie de controle de qualidade da filosofia em tempo real. Perfeito. Estão construindo um manual de instruções ao mesmo tempo que constroem a máquina. É isso. E essa investigação meta, esse controle de qualidade, se baseia em 3 pilares metodológicos, segundo a fonte. Certo. Primeiro, a metafísica precisa ter seus próprios princípios de avaliação.
E esses princípios não podem ser dogmas. Eles têm que ser testados o tempo todo para ver se são coerentes, se encaixam com o que a gente sabe e, o mais importante, se são fecundos. Se levam a algum lugar novo. Exatamente. Se nos levam a algum lugar interessante. O segundo pilar é fascinante. Eles dizem que um dos melhores métodos para o metafísico é refletir sobre as condições de possibilidade da matemática e das ciências. Como assim? A ideia é investigar que tipo de pressupostos metafísicos um biólogo ou um físico já usa no dia a dia, muitas vezes sem nem perceber. Que ideias sobre causalidade, tempo ou matéria estão implícitas na teoria da relatividade. Por exemplo, Isso é incrível. Coloca o filósofo não como alguém isolado numa torre, mas como uma espécie de auditor dos fundamentos de outras áreas. exatamente. Ele chega para o cientista e diz: olha, essa sua teoria genial só funciona porque você está, sem saber, assumindo essa ideia filosófica aqui sobre a natureza do tempo. É essa a função. E o terceiro pilar amarra tudo. Toda essa reflexão precisa ser guiada por uma busca por um enquadramento lógico fundamental. Pensa nisso como construir uma casa. Antes de discutir a cor das paredes ou o tipo de janela, eles querem ter certeza de que a fundação, a lógica por trás de todo argumento válido, é a mesma para todos e que está sólida. Certo. É um projeto de uma ambição monumental. Mas quando a gente acha que a coisa já está abstrata o suficiente, a fonte traz uma virada surpreendente. Sim, Uma que conecta tudo isso ao chão de fábrica da vida real. A ideia de que essa investigação toda não pode acontecer num vácuo. E é aí que entra o filósofo David W. Smith, inspirado em Edmund Husserl. e essa é talvez a parte mais revolucionária dessa nova geração. Smith traz um lembrete que é quase um soco no estômago da filosofia tradicional. Nossa investigação metafísica depende da nossa experiência vivida. Experiência vivida. Isso não é uma ideia vaga, não. Ele está falando do nosso corpo, da nossa sexualidade, da nossa raça, do nosso contexto histórico. Ele chega a mencionar explicitamente a colonização como um fator que molda a nossa experiência do real. Isso é uma bomba, porque tira a filosofia daquele lugar de uma busca por uma verdade universal, atemporal, objetiva, e a coloca com os pés no barro da experiência humana, que é diversa, situada e muitas vezes marcada por relações de poder. Precisamente. A pergunta "o que é real?" pode ter respostas muito diferentes, dependendo de quem pergunta e de onde essa pessoa está perguntando. E como o filósofo trabalha com isso sem se afogar no subjetivismo? Para explicar isso, o Smith usa um conceito de Husserl chamado epoque. A fonte descreve de um jeito muito bom, como um zigue-zague. Um zigue-zague? Não se trata de negar o mundo real como um cético faria. Pelo contrário, é um movimento constante. O filósofo parte da sua experiência concreta, o mundo como atualidade, com toda a sua bagunça. Depois, ele se afasta, reflete teoricamente, analisa os conceitos. Entendi. Mas aí ele precisa voltar para a experiência concreta para testar as ideias dele. É esse zigue-zague, essa dança entre o concreto e o abstrato, que âncora a filosofia na realidade e impede que ela vire um jogo de palavras vazio. É o antídoto contra o filósofo que se perde nas nuvens. Exatamente. Que jornada. Então, se a gente for contar a grande história aqui, é a seguinte. Vimos a metafísica sair de um beco, onde só se discutia lógica, passar por uma encruzilhada com duas propostas de reforma, uma que queria dissolver os problemas e outra que queria reafirmar a profundidade deles. Certo. E, finalmente, chegar a essa segunda geração que não quer só reformar, mas reconstruir tudo. Uma metafísica mais ambiciosa nos objetivos, mas, ao mesmo tempo, mais humilde e rigorosa nos métodos. A síntese é essa. A tendência é um resgate da metafísica como uma disciplina fundamental, que não pode ser descartada. Mas é um resgate crítico. A grande novidade dessa segunda geração é essa obsessão com a autoconsciência metodológica. Eles querem ter certeza de que estão fazendo as perguntas certas. Da maneira certa. E, o que é crucial,
Eles conectam essa prática não só com a ciência, mas com a própria experiência humana em toda a sua complexidade. E essa conexão com a experiência vivida, com questões como a colonização, nos deixa com uma provocação final, né? Uma pergunta para levar para casa. Exatamente. A questão que fica para a gente refletir é: se os próprios métodos da filosofia precisam ser reavaliados a partir da diversidade das nossas experiências concretas, como isso poderia transformar as próprias perguntas que a metafísica se faz? Nossa! Pensa nisso. A filosofia ocidental por séculos fez perguntas a partir de uma experiência de mundo muito específica, a de um homem branco europeu. O que acontece quando o ponto de partida é a experiência de quem foi colonizado, de quem enfrenta a desigualdade estrutural ou de quem vive a realidade da crise climática? As perguntas mudam. Talvez mudem completamente. As perguntas sobre o que é real, o que é um indivíduo, qual a natureza do tempo. Essa é a fronteira que essa nova geração está nos convidando a explorar.